A BIOS é aquela interface que fica escondida em seu computador. É nela que a gente faz as configurações desde as mais básicas, como trocar a ordem de boot para formatar seu notebook, desabilitar o turbo e tal, como até as mais avançadas, como fazer um undervolt ou um overclock. Mas a BIOS é muito mais poderosa do que a gente pensa. BIOS de notebooks não costumam ter tantas opções como as de desktop. Existem muitas configurações que os fabricantes acabam escondendo da gente, inclusive configurações que podem deixar seu notebook mais rápido. Hoje a gente vai falar de BIOS Mod, pessoal. Como o nome mesmo já diz, BIOS Mod é uma BIOS modificada. A partir da modificação da BIOS, você pode liberar diversas configurações escondidas. Mas esse procedimento não é brincadeira. Qualquer erro pode transformar seu notebook em um peso de papel. E esse aqui, pessoal, é o 2AM H700. Como eu já comentei com vocês em outros vídeos, tanto a 2AM como a AVEL, elas montam os notebooks com as peças da Tongfeng. Essa é uma marca, galera, que está presente em diversos países. E por ser muito conhecida, é muito comum de se encontrar BIOS modificadas para essas máquinas. Dois pontos me motivaram a fazer a modificação da BIOS. O primeiro ponto é que esse processador não está sendo o suficiente para editar meus vídeos em 4K. E a segunda razão é que eu já fiz de tudo aqui para melhorar essa máquina. Eu já experimentei aqui várias telas, já troquei a pasta térmica, adicionei SSD, enfim, tanta coisa que eu acabei assim tendo um acidente aqui, que eu quebrei a dobradiça. Como vocês podem ver, tem dois parafusinhos aqui, que fui eu refazendo a dobradiça. Tá funcionando normal, mas consequentemente isso acaba desvalorizando a máquina e também tirando a minha garantia. Então digamos que eu não tenho mais nada a perder com essa mudança de BIOS, tá? Eu já perdi tudo que eu tinha que perder, então é o que faltou fazer, né? Só faltou aqui fazer o BIOS Mod, porque todo o resto eu já fiz. Quem for corajoso, eu vou deixar o link do tutorial na descrição do vídeo, tá? E eu já adianto que eu não me responsabilizo. Tanto os usuários da AVEL como da 2AM podem tentar fazer o tutorial a depender do modelo de seu notebook, tá? Antes de tudo, eu coloquei uma BIOS da CyberPower aqui. CyberPower, para quem não sabe, é uma fabricante de notebooks, assim como a AVEL, assim como a 2AM, que também usa o Barebone da Tongfeng. É o mesmo notebook, só que com uma logomarca diferente na frente. E depois de fazer o flash da BIOS nova, galera, não tem erro. É só você acessar, aí tá aqui uma BIOS, né, como outra qualquer, só que com muito mais opções. Ela agora está desbloqueada, aí ela tem várias aqui opções que você pode acessar, fazer um monte de coisa. Eu não vou mentir para vocês, a maioria das opções aqui eu nem sei o que faz, tá? Tem que pesquisar. Mas tem algumas opções aqui muito interessantes para a gente mexer. Mas também tem opções aqui que você não pode mexer. Por exemplo, você não pode trocar o chip gráfico, que se você trocar, né, segundo aí o desenvolvedor desse BIOS Mod aqui, se você trocar nesse notebook aqui em específico, né, nessa versão do Tongfeng, você corre o risco aí de ter um notebook morto, tá? Então tem a opção que você não pode mexer. Por isso que é importante você ler tudo bem direitinho. Não só ler o tópico, tá, do tutorial, ler todos os comentários. Existem várias opções interessantes aqui, tá? Como por exemplo, o overclock do processador, se seu processador suportar. No caso, esse 5 aqui não suporta. Você também pode fazer undervolt aqui diretamente na BIOS, sem precisar de XT Ultra, AutoStop e tal. Só que o que eu mais quero fazer aqui, galera, é mudar o power do processador. Por isso que eu fiz esse desbloqueio de BIOS. Para um i5 8300H chegar em 3.9 GHz em todos os núcleos, 100% de uso e renderizando, ele precisa de um power de mais ou menos 55 watts. Só que a maioria dos fabricantes costuma limitar esses processadores final H, pelo menos da 8ª geração aí, em 45 watts. Então eu não consigo atingir a velocidade total. Com o turbo de curta duração, você até consegue usar toda a potência de seu processador. Mas como o nome mesmo já diz, ele tem uma curta duração. E cada fabricante configura aí de uma forma diferente. Na tela vocês estão vendo o Dell G5, que inicialmente quando você está jogando, ele até tem um turbo alto, né? Ele tem um power alto. Mas com o passar do tempo, aí ele vai reduzindo o power para se adaptar à temperatura. Então, eu apliquei o power novo e fiz undervolt para equilibrar a temperatura. Com o power maior, o processador vai esquentar mais, então o undervolt é necessário. Mas só isso não foi o suficiente, eu ainda tive que usar o Intel XTU para aplicar o power de novo. Eu achei isso bem chato, então eu procurei uma alternativa para não precisar
usar esse programa, porque eu não gosto do Intel XT1. Com o Throttle Stop eu alterei a duração do turbo de curta duração, deixando ele como se fosse um turbo de longa duração, né? Duração infinita. Eu consegui fazer isso porque com BIOS desbloqueada você consegue sugerir valores que normalmente são impossíveis de fábrica, tá? Tem notebook que até deixa você sugerir valores novos de power, de duração e tal, você tem que testar. Mas com BIOS modificada é bem mais fácil, porque ele aceita aí valores surreais, né? Valores malucos que normalmente o fabricante não ia querer que você usasse. O i5 8300H aqui, galera, ficou com um desempenho melhor do que o i5 9300H do G3, tá? Eu já falei aqui várias vezes que geração de processador não conta muito, vocês estão vendo, né? Vamos lá. Ele também ficou com desempenho equivalente ao Mi Gaming da Xiaomi, que tem o i7 8750H. Então, galera, é isso. Se eu quiser ser bem sensacionalista aqui, dá para dizer que eu transformei esse i5 aqui em um i7, mesmo tendo 2 núcleos a menos. No caso do 8300H, sem undervolt, como eu já falei, ele precisa de 55 watts para chegar nos 3.9 GHz em 100% de uso renderizando, tá? Com undervolt, ele chega nesses mesmos 3.9 GHz com 48 watts. O processador fica bem mais eficiente com undervolt. Então, se você prestou atenção aí no vídeo, você já chegou à mesma conclusão que eu. Todo esse trabalho que eu tive até agora aqui, todo esse trabalho, esse risco todo, ele só adiantou para eu subir o processador de 45 watts para 48 watts por causa do undervolt, do bendito undervolt. Se aqui a gente tivesse um i7 8750H, a história seria completamente diferente. Porque o i7 precisa de um power muito maior para chegar na frequência máxima. Aí o desbloqueio de BIOS faria muito mais sentido, porque um 8750H chega a precisar aí de na casa de 70 watts para chegar na sua frequência máxima e também precisa de uma refrigeração que aguente esses 70 watts. Como é que eu sei disso? Porque a gente já viu aqui no canal um 8750H desbloqueado. O Avel G1750 veio de fábrica com um limite de power bem maior do que o normal. E ainda com undervolt, né? Aí deu para ter noção de como um 8750H precisa de um power maior, porque ele tem 6 núcleos ao invés de 4 núcleos. Já o Mi Gaming da Xiaomi, por exemplo, veio com o i7 8750H limitado em 45 watts. Dá para ver isso claramente nos benchmarks de renderização aí na tela de vocês. O G1750 fica bem na frente por ter um power desbloqueado, né? Um power maior. O resumo dessa história é que modificar a BIOS não é para qualquer um, tá? Eu só recomendo para usuários extremamente avançados e que querem aí exigir o máximo do máximo do máximo de seu notebook. Ou então, saiba aí de alguma opçãozinha que tem aqui escondida na BIOS que seja muito importante para o que você faz. Caso contrário, eu só recomendo se você achar aí um tutorial extremamente mastigado e também se sua máquina já não tiver mais na garantia. E antes de tudo, experimente fazer undervolt no seu processador, porque com undervolt você vai conseguir chegar em frequências mais altas. Aí pode ser que esse procedimento nem assim tenha muito sentido. Até porque só vale a pena para quem faz o uso pesado do processador, né? Aplicações pesadas que puxam muito o processador. Quem não faz esse tipo de uso não vai fazer nenhuma diferença. E mesmo depois de todo esse trabalho, infelizmente eu não atingi meu objetivo. Eu ainda não estou conseguindo editar meus vídeos em 4K com fluidez usando esse processador. Então eu estou oficialmente me desfazendo dessa máquina, tá? Ela já está vendida, então Dan Ferreira agora está oficialmente indo para o mundo dos desktops, tá? Só não conta para ninguém. Se você quer saber quais notebooks já vêm de fábrica com bom desempenho e uma boa refrigeração, fica de olho aqui no canal. Que aqui eu vou te dar as opções que você não vai precisar fazer gambiarra se elas aparecerem, né? Porque tá muito difícil. Lembra também que na descrição tem o link para meu bazar. Lá eu vendo os notebooks que eu compro para fazer análise aqui no canal. Comprando diretamente comigo você tem desconto e eu também vendo pelo Mercado Livre se você quiser mais segurança aí na transação. E eu vou ficando por aqui. Um abraço.